cresci vendo o Ayrton Senna levantando troféus. Quem vai dizer que o Ayrton Senna não é um homem vitorioso, né? Não tinha uma vida vitoriosa. Tinha sim, tinha seus defeitos, mas é considerado um homem de vitória. Assim também, nós, jovens, precisamos ter uma vida vitoriosa. Afinal, você nasceu para ser um perdedor, foi? Você nasceu para ser o crente hard. Ó vida, ó azar, ó tristeza. Não! Olhe para a pessoa do seu lado, vê se ela tem cara de perdedor. Se tiver, diga assim: amigo, muda um sorriso, mais determinação. Vitória! Vitória! Olha, a Bíblia quer que você seja vitorioso e diz que o seu filho, o filho de Deus, a Bíblia diz que ele já é vitorioso. O filho de Deus não pode andar de cabeça baixa. O filho de Deus já tem a vitória, mas muitas vezes não sabe a chegar até esse momento. Não sabe o que fazer para colocar a mão na taça. Não sabe o que fazer. Graças a Deus. Hoje eu vou fazer 45 anos. Nem parece, né, cara? Eu vou fazer 45 anos. Um dia desse eu fiquei me achando, olha. Eu estava esperando o cabeleireiro. Aí chegou uma senhora, uma moça, com mais 2 meninos, ó, só que eu já estava na frente, graças a Deus. Aí ela falou lá com o cabeleireiro. Aí depois chegou a irmã dela. Aí ela disse assim: poxa, mana, ainda tem esse rapaz aí na frente. Poxa, rapaz, uau, né? Que a pior coisa, você vai ficando velho, o pessoal começa a te chamar de senhor. O senhor já foi atendido? Né? Eu achava legal, tu já foi atendido já, mano? Já, parceiro, tu já foi atendido, né? Aí você vai chegar a esse momento, o pessoal vai te chamar de senhor, de senhora. Agora, se você tem 22 anos e o pessoal está dizendo senhor, senhora, tá cara de velho mesmo, mano. Mas eu cheguei aos 45 anos, sabe? E graças a Deus, eu creio, né, que Deus tem me dado muitas vitórias na vida. E isso não dependeu de mim, dependeu de Deus, tá? Dependeu de Deus. Mas também de eu deixar Deus agir na minha vida, de eu permitir que Deus agisse na minha vida, nas situações, nas dificuldades, nos problemas. Você quer ter uma vida de vitória? Sim ou não? Sim. Então, siga os passos de Deus. Faça o que Deus quer. Deixe Deus agir na sua vida. E olha, o tempo passa muito rápido. Um dia desse eu peguei minha filha no colo. Agora já vai até casar, diz que. Passa muito rápido. É no estalar de dedo. E aquilo que você será daqui a 25, 20 anos, é o que você já é agora. São as decisões que você já toma agora. Então preste bem atenção nesse ensinamento de hoje, porque hoje eu tenho 6 ensinamentos para uma vida vitoriosa. Anote aí. Anote, porque isso aqui você vai precisar. 6 ensinamentos para uma vida vitoriosa. Eu quero que você coloque a mão na taça. Eu quero que você seja vitorioso. Eu quero que você seja vitoriosa. E Deus diz que você já é vitorioso. Você já é vitoriosa. E nós vamos pegar os princípios desses ensinamentos, que são os princípios, na vida do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei de Judá,
filho de um rei mau, chamado Acais. E Ezequias começou a reinar com 25 anos. Olha, eram jovens 3. Era jovem ainda. E com 25 anos ele começou a reinar. E a Bíblia diz que ele agradou o Senhor. Ele foi um bom rei. Mas aconteceu uma coisa. No 14º ano do seu reinado, ele foi atacado. Ele foi atacado por um grande rei chamado Senaqueribe, rei da Síria. E foi um ataque pesado. Às vezes você não está assim numa situação que está tudo bem, você já conseguiu se estabilizar nisso, talvez no emprego, talvez na família, aí lá vem um ataque. Você está pensando que está tudo bem, que está agradando ao Senhor, você está vindo para a igreja, você está fazendo ministério, e lá vem um ataque. Ezequias poderia ter pensado assim também. Mas não. Ele entendeu que tudo está nas mãos de Deus. E se Deus permitiu esse ataque, é para aprendizado. Porque como vai ser vitorioso se não tem luta? Como é que você vai ser vitorioso? Como é que você vai ganhar alguma coisa? Como é que você vai ter a vitória sem participar da corrida? Sem lutar? Não dá. Então você tem que lutar, você tem que viver a sua vida de forma com aprendizado. Então, se vier o ataque, aprenda com o rei Ezequias, tá? Então, nesse ataque, o comandante do exército assírio, ele tenta negociar enganosamente. Ele vem, tá? Mas o povo não dá ouvidos. O povo continua firme ali, entrincheirado nos muros de Jerusalém. A Bíblia diz que Ezequias foi procurar o profeta Isaías, recebeu os conselhos de Isaías do que fazer. Aí, por uma hora lá, o Senaqueribe manda uma carta para o rei Ezequias. Uma carta dizendo barbaridades, de que ele já tinha conquistado o povo tal, o Deus tal, e nenhum tinha se conseguido ir contra ele. Como é que Ezequias e esse Deus dele poderiam ir contra ele? A Bíblia diz que Ezequias pegou essa carta e levou ao altar do Senhor. Muitas vezes, é só isso que a gente precisa. Eu vou já falar sobre isso. Levou ao altar do Senhor essa carta. Ele confiou totalmente em Deus. Olha só o que Deus fez. Deus mandou uma praga contra o exército assírio e o destruiu completamente. E depois Senaqueribe, aquele mesmo que tinha dito que quem era Ezequias e quem era o Deus de Ezequias, foi morto por seus próprios filhos. E Ezequias, mesmo quando a batalha era tão grande, e o exército era tão grande, e a luta era tão grande, que ele poderia dizer que ele não poderia vencer, mesmo assim, ele conseguiu a vitória. Cometeu erros, mas a sua vida pode se dizer, ele foi um bom rei, e ele teve vitória, ele foi um homem vitorioso, e é isso que nós queremos. Então, com essa história que eu resumi para vocês, nós vamos aprender algumas coisas. Abra sua Bíblia para 2 Reis, capítulo 16, começa a falar de uma coisa. Ainda não é do rei Ezequias, mas já fala um pouquinho sobre a história. 2 Reis, fica logo antes de Crônicas, depois dos Samuéis. 2 Reis, capítulo 16, verso 3. Falando aqui do pai de Ezequias, Acais. A Bíblia diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado
diante dos israelitas. Agora pula para o capítulo 18, versos de 1 a 3. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Ezequias teve um pai mau. Ezequias não era nem para ser o rei, porque o seu irmão mais velho, que era para ser o rei, foi morto pelo pai, em sacrifício a deuses, ele foi morto. O pai dele era mau, ele tinha um passado mau, e talvez ele foi criado no meio da macumba, talvez ele foi criado no meio do candomblé, talvez ele foi criado no meio da maçonaria, das seitas, do Ku Klux Klan, né? Sabe o que é isso? Aquele pessoal que veste um capuz. Talvez ele foi criado no meio daquele ateísmo fervoroso, ou talvez no meio de muita promiscuidade, de muita coisa que seu pai devia trazer, prostitutas e outras coisas ali. Naquele meio estava Ezequias, naquele meio talvez estava você também, nessas coisas, envolvido com essas coisas, ainda criança. Mas a Bíblia diz que Ezequias mudou a sua história. A primeira coisa para você ser um vitorioso é você libertar-se do seu passado. É o primeiro princípio, é o primeiro ensinamento, anote-se aí. Liberte-se do seu passado. Mesmo com um pai tão mau, mesmo com uma criação tão má, Ezequias serviu a Deus. Ezequias foi diferente. Ezequias mudou a sua vida. Você que diz assim: pastor, o meu passado é muito mal, o meu passado eu fiz tantas coisas erradas, será que ainda tem jeito para mim? Claro que tem! A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você vai andar em novidade de vida, não importa o que você fez, liberte-se do seu passado. Não importa o que você fez, não importa o que você viveu, não importa se você foi consagrado ao demônio. Os seus pais não tinham esse direito, você pertence a Deus e agora Deus te resgatou. E essa consagração está desfeita em nome de Jesus. Não importa se seus pais lhe ofereceram numa fogueira, não importa se o que aconteceu, a sua vida está liberta. Em nome de Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você precisa se libertar do seu passado. Você precisa fazer diferença. Algumas pessoas me perguntam: pastor, o senhor acredita em maldição hereditária? Que é aquela maldição que passa de pai para filho, de filhos para netos? Não, eu não acredito nesse tipo de maldição. Mas existe uma coisa que é explicada biblicamente: o poder da autoridade. A autoridade dos pais pode passar aos filhos exemplos, e é como uma coisa espiritual mesmo, não como uma maldição, mas como um fruto das decisões erradas. Por isso que quando um líder cai, pode ver, muitos dos seus liderados vão cair também. Por isso que você precisa, você que foi de um grupo que o seu líder caiu, que o seu pastor caiu e foi disciplinado,
Você precisa dobrar os joelhos e dobrar o cuidado na sua vida. Não por uma maldição, mas por um exemplo espiritual e por uma ação espiritual. Afinal, você estava debaixo daquela autoridade. E devido a isso, então, você tem que ter muito cuidado com a sua vida. Um dia desse não, já faz algum tempo, eu falei com um jovem. O pai dele era aqui dessa igreja. Ele era um diácono da igreja, naquele tempo que a gente tinha diácono. Hoje diáconos são os servos da igreja, são os líderes. Hoje, você que não sabe, pastor, quem são os diáconos da nossa igreja? Os diáconos são os líderes de ministério e os líderes de grupos de oração e amizade, são os diáconos. Olha aí, se você que é líder de GA não sabia, você é um diácono ou uma diaconisa, pode passar a mão. Olha, diácono, Ramã. Você não sabia, agora você fica sabendo. Entendeu? Você não sabia. Esses são nossos diáconos. Diácono significa servo. Aquele que carrega as coisas. É o que lava o chão quando alguém vomita. Esse que é o diácono. Aí, eu falei, esse senhor era diácono, e ele pregava, e ele cantava na igreja, mas ele caiu. E depois nós descobrimos que ele tinha uma vida de muita hipocrisia. Ele traiu a esposa várias vezes. Ele foi para promiscuidade, na verdade nunca saiu. Era um homem mulherengo, era um homem muito mal aos olhos de Deus. E eu conversei com esse jovem, eu cheguei com ele e disse assim: olha, jovem, você tem que ter muito cuidado, porque as suas tentações vão ser as mesmas do seu pai. Você vai ter vontades de jogar tudo para o alto. Você vai ter, porque você tem um exemplo forte na sua casa. Ele prometeu para mim: pastor, eu vou lutar sempre. De vez em quando eu encontro ele já casou, está com 2 filhos, está fiel, está servindo uma outra igreja. E eu encontro de vez em quando com ele, ele diz: estou bem, estou firme, graças a Deus. Você que é filha de mãe solteira, você tem que ter muito cuidado, porque você não teve bons exemplos. Você tem que ter muito cuidado. Você que seus pais têm um casamento péssimo, ou seu pai é um homem péssimo, que bate, que abusa. Você tem que ter muito cuidado, porque para você não pegar um cara igualzinho o seu pai. Você tem que ter esse cuidado. Liberte-se do seu passado. Você pode tomar a decisão que Ezequias tomou, de ser diferente. Não importa para que seu pai sacrificou, não importa o que eles fizeram, seja diferente. E aqui se aplica também a certas profissões. Tem profissões e sistemas que não combinam mais com a sua nova vida. Tipo, você que é agiota, né? Hoje, pastor, estava para oferecer aqui meus serviços. Não dá. Agiota, a Bíblia diz não. Agiota não se dá bem na igreja não, porque a Bíblia diz: não empreste seu dinheiro com juros. Quer emprestar? Empresta sem juros. Eu estou até precisando. Se você tiver para me emprestar, mas é sem juros. Entendeu? É sem juros. Agiota, você que era clubman, né? Como é que chama aquele? Barman, né? Só de aqueles, né? Não combina mais. Vença o seu passado, liberte-se do seu passado. Aprenderam a primeira lição? Qual a primeira lição para ser um vitorioso? Liberte-se do seu passado. Segundo,
está no versículo 4. Deixa aberta a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. No verso 4 diz assim: removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Eu fiquei pensando, nem Davi, nem Salomão tiveram coragem de tirar essa serpente lá, do tempo de Moisés. E Ezequias fez uma limpa total. E esse é o segundo ensinamento para você ser uma pessoa vitoriosa com Deus. Limpe sua vida totalmente. Limpe sua vida totalmente. Quebrar os ídolos. Quebrar as coisas que te impedem de servir a Deus. Você nunca vai vencer. Você nunca vai ter uma vida cristã vitoriosa se você continuar com esses ídolos. Qual é o seu ídolo, jovem? É namoro? É o seu namorado? É a sua faculdade? É a pornografia? É a imoralidade? É a ganância? Você está entrando numa nova vida. E não dá para ter nova vida ainda com as coisas velhas, com os velhos ídolos, com as velhas vontades, com as velhas roupas, onde você ia para o pecado. Alguns de vocês precisam fazer uma limpa no seu guarda-roupa, porque aquela roupa te relembra aquele cara, aquela dali te relembra aquela outra. Você precisa fazer uma limpa. Você precisa ir lá nos altares, talvez, da sua família. Não quebre a santa da sua mãe, por favor. Não quebre a santa da sua mãe. Eu estou falando de outro nível. Mas você precisa se santificar. Ezequias jamais seria o rei que ele foi, se ele não tivesse limpado a sua vida totalmente. Então você precisa limpar dos velhos hábitos, a coisas que você via, programas que você via, filmes tipos que você via. Já contei essa história, mas como tem muita gente nova, um jovem, ele até viajou recentemente. Quando ele se converteu, ele disse: pastor, eu posso trazer os vídeos que eu vejo? Deus tocou no meu coração, eu não quero mais. Eu falei: pode trazer, jovem. Rapaz, quando eu vejo uma sacola daquela da bemol das grandes, cheio de DVD, de pornografia, sexo de todo tipo, rapaz, de cara, tu tem uma mente pervertida. Aí eu só pensei, né, não falei para ele não. Aí eu falei: tu traz para mim isso, é? Agora eu que vou ter tentação. Aí eu tive uma ideia, eu vi que tinha um camburão não, como é o nome daquele negócio? Disque-entulho. Estava ali. Aí eu digo: vamos ali no disque-entulho. Peguei sacola de coisa, botei lá no disque-entulho, digo: vamos orar e vamos nos livrar disso aqui, desses altares. Peguei 1 litro de água, joguei lá né? E botei fogo. E para ver se estava queimando mesmo, eu abri o saco assim. A mulher estava bem assim, se derretendo todinha. Mas nós queimamos aquele DVD tudinho, virou só um negócio de plástico. Você talvez precise fazer isso também. Você precisa eliminar essas coisas da sua vida de vez. Você não pode ser um hipócrita. Hipócrita é aquela pessoa que tem cara, tem por fora é o crente, mas por dentro é uma pessoa totalmente longe dos caminhos do Senhor. Gente, se for para vir, venha, mas abra a sua vida, diga lá quem você é, fale o que você tem feito, mude, não seja hipócrita. Não seja que nem aquele crente que ele estava desempregado e ele disse: meu Deus, o que eu vou fazer?
eu estou desempregado, eu preciso de um emprego, eu vou arrumar um emprego hoje. Aí ele viu um circo. Aí ele foi lá no circo, disse: moço, tem emprego? Aí o dono disse assim: amigo, é o seguinte, nós estamos sem emprego aqui, mas é o seguinte, o nosso leão morreu. E nosso leão não, desculpa, o nosso gorila. O nosso gorila morreu. Aí ele disse assim: e a gente tem uma roupa de gorila aqui. Tu se veste de gorila, e aí vai ter um número lá, e aí, beleza? Te damos R$100 por apresentação. Ele disse: opa, tá bom demais, mano. Eu só vou fingir que só fingir. Beleza, aí na hora, e agora? Aí ele estava lá assim, ele não sabia o que ia acontecer, né? Subiu na jaula. E agora a nossa grande luta, o gorila contra o leão. Aí ele começou, mas ele viu que ele estava todo enjaulado. Eu vou fazer. Ele começou, só que ele se empolgou demais. A jaula abriu. Ele não sabia como. E ele viu o leão se aproximando. Ele começou a gritar: socorro! Socorro! Aí o leão chegou perto dele e disse: cala a boca, senão a gente vai perder o emprego, rapaz. Se a pessoa não riu do seu lado, depois você explica, não, desenha. Tem gente que está na igreja assim, hipócrita, dizendo que é uma coisa e não é. Limpe a sua vida completamente, senão você nunca vai vencer. Você vai ser rabo e não cabeça. Você vai ficar na periferia sempre, rodando a periferia da igreja. Você é o famoso marginal espiritual. É isso que você quer para a sua vida? Terceiro ensinamento para você ser vitorioso está no verso 5 a 7. Leia comigo. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de seguir. Ele se apegou. Esse verbo eu queria que você parasse um pouquinho para pensar o que é apegar. Apegar é a mesma coisa que colar. Colar. Já viu um ditado: cola em mim que tu brilha? Cola em Jesus que você brilha. Cola no vitorioso que você vai para a vitória, você vai para o pódio. Ele se apegou, ele se colou no Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Terceiro ensinamento: colhe-se com Deus. Colhe-se com Deus. Apegue-se a Deus. Vá para perto de Deus. Busque Deus. A Bíblia diz que ao colar-se em Deus, Ezequias confiou. Você precisa confiar que esse é o caminho certo. Eu falo na minha aula de um com Deus que eu fiz uma oração quando eu vim para essa igreja. Eu disse: Deus, eu não te conheço direito não, Deus, mas olha, eu não quero estar entrando numa roubada não, viu? Se essa história de igreja chapada aí, quem tem para a nossa igreja é a Igreja Batista da Chapada. Eu era meio gaiato, eu falava assim mesmo com Deus. Se esse negócio dessa chapada aí for uma seita, que eu vou estar me enrolando, não me põe não nessa barca aí furada. Me tira daí. E Deus nunca me tirou. Deus ouviu minha oração, confirmou que essa igreja é uma igreja de Deus. Não somos perfeitos, nós não temos perfeição, nós nem queremos chegar nisso aí, porque a gente sabe que vai ser difícil com tanta gente. Mas uma coisa, essa igreja não pertence ao pastor Leandro, não pertence ao pastor Davi. O pastor Davi não fica rico, o pastor Leandro não fica rico por essa igreja. Se tua mãe ou alguém disser para você: olha, está sustentando o pastor agora, você diz: não sei como, o carro do pastor está quebrando uns pedaços ali, entendeu? E nós não somos que nem o Renato Cunha, que tem, Renato Cunha não, como é? Eduardo Cunha, que tem conta no exterior, tá? Não
tem. Essa é a nossa vida. É o que a gente tem. Então, confie que essa igreja é do Senhor. Não é de pastor, é do Senhor. Então, se colhe nela, porque Deus te trouxe para ela, para o jeito dela. Então se acostume com o jeito dela. Essa igreja é uma igreja que cobra uns aos outros. Pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer: você vai ser cobrado aqui, para você crescer. Sem cobrança não tem crescimento. Diga assim para a pessoa. E a Bíblia diz que Ezequias, ele confiou no Senhor. Ele confiou que ele estava do lado certo. Ele não tinha mais dúvida. Tem gente aqui que ainda está numa corda bamba. Uau, será? Como dizia a vovó, será, Seroca? Não sei porque ela dizia isso. Será, Seroca? Era um ditado lá em Taquatiara. Será, Seroca? Aí, não tem essa de Seroca não, é isso mesmo. Esse é o novo caminho. Essa é a nova vida. Está na hora de você, trilhar esse caminho. A Bíblia diz que Ezequias apegou-se, colou-se no Senhor. Isso significa paixão, significa se apaixonar por Deus, significa se manter perto do... Olha, você que está chegando agora, e para os velhos também. E o acampamento falou bastante, né, para todo mundo. Você não pode sair da brasa. Você tem que estar aqui o tempo todo. O tempo que der, pegue ministério, esteja do lado das pessoas. E tem mais, se você está vendo que algum amigo está bandidando, dê-lhe uma paulada nele. E se não der certo, sai de perto dele. Mas não perca mais esse amor, essa alegria de servir. Vai ser cansativo, vai. Mas você só tem uma vida para servir. E talvez nós já estejamos nos últimos momentos. Eu já estou orando por isso, antes de eu morrer de cansaço. Colhe-se em Deus. Quarto, 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 13. Vamos dar uma puladinha aí para o verso 13. Diz assim: no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Aí pula para o verso 17. De Laquis, o rei da Síria, enviou o rei Ezequias a Jerusalém, seu general, seu oficial principal, seu comandante de campo, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém, pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavadeiro. Nós vamos ver que Ezequias, é porque não deu aqui para ler todo o contexto, tá? Então eu vou explicar. Ezequias não deu brecha para o inimigo. Ele fortificou a cidade. Eles pararam no açude. Eles pararam, eles não conseguiram chegar até ele. Ele protegeu, ele fez o máximo, ele não ouviu o inimigo, ele não negociou com o inimigo. Então, o ensinamento é esse aqui, o quarto ensinamento, anote aí. Não dê brecha para o diabo. Não dê brecha para o diabo. Não dê brecha para o diabo. Se você der um pouquinho para o diabo, ele vai querer mais. E Satanás sempre quer mais. Ele quer viciar você. Então, quem aqui não tem problema financeiro, né? Todo mundo tem problema financeiro. Se você não tem problema financeiro, você é uma anomalia da jovialidade. Porque todo jovem vai ter problema financeiro. Jovem é liso. É por isso que muitos jovens não casam. Tem jovem que não casa, não é nem porque não quer casar, ele é doido para casar. Mas não tem nem onde cair morto. Tem nem para pagar a taxa do tarumã lá. Mas, aí vem o seu patrão e oferece algo para burlar a lei. Não faça. Não faça. Pegue a conta se for preciso, mas não faça. Deus vai te provar, vai provar alguns aqui. Talvez já esteja provando e está mandando essa mensagem para dizer: meu filho, não faça. Eu tenho mais para te dar do que isso daí. Não tenha medo.
A Bíblia diz que nunca vi os filhos do justo mendigando o pão. Você não vai mendigar o pão. Se você for filho de Deus, você vai ter pão, você vai ter vestes, você não vai andar nu. E se você se desviar do mal, você vai ter casa onde morar. Basta isso. Não precisa mais de nada. Ai, pastor, um namorado não está no texto isso. Comida, roupa e casa é o suficiente para você ser feliz. E tem mais. Na minha experiência, Deus dá muito mais. Eu nunca vi. Eu só vejo aqueles jovens que se dedicaram a Deus. Aqueles jovens, inclusive depois que casam, olha só, crescendo, mesmo no tempo de crise. Então, confie em Deus. Não deixe Satanás criar brechas no seu caráter, na sua honestidade. Recebeu um troco errado? Devolva o troco. Tire aquele gato da luz. Aquele gato que você colocou. Olha só. Deus está falando aqui com os irmãos. Você que está andando sem carteira, não negocie com o diabo. Não aceite o que ele lhe oferece, mesmo que pareça muito bom. Não aceite, anote isso aí. Não aceitar a oferta do diabo nunca. Ele veio, a Bíblia diz que o rei Senaqueribe e o seu oficial, o comandante, chegou lá oferecendo: olha, se entrega a Jerusalém, eu vou dar para vocês tanta coisa boa, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eles já estavam na terra prometida, eles não precisavam ir para canto nenhum. Não acredito no diabo. Na hora certa as coisas vão acontecer. Já chorou em parada esperando o ônibus? Me too. Já pensou em comprar alguma coisa no shopping e não teve dinheiro? Me too. Mas na hora certa Deus deu. Deus tem tempo para tudo, a Bíblia diz. O seu tempo agora é de ser jovem, então seja jovem. O seu tempo é de trabalhar, é de servir, então seja. E confie em Deus, na hora certa Ele vai te dar. A única coisa que você precisa é ser fiel e confiar nele. Não se venda para o diabo. Não se venda em uma falha de caráter. Nem responda para o diabo. Talvez o diabo já deve estar até aí no seu WhatsApp. Nem olhe, porque ele está lá. Ele já deve estar te convidando. Ele ainda disse assim: se tu não me responder, se não for o diabo, é a filha dele. E se tu não me responder, alguma coisa vai acontecer contigo. Não responda. Não responda para o diabo. Quem tecla com o diabo, ó, o que acontece? Quinto, vamos pular para o capítulo 19, verso 2. 19, verso 2. O Ezequias, enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Até aí. Preste atenção, jovem. Quem se acha aqui um pouco inexperiente em alguma área? Você é inexperiente em alguma área? Acho que todo mundo tem que levantar a mão, né? Ou então você já é um santo, né? Um expert, e muito de ser orgulhoso também. Gente, nós vamos crescer, nós precisamos crescer, mas nós precisamos de pessoas mais experientes. Ezequias, ele sabia que ele precisava de conselhos. Ele precisava saber o que fazer. Então ele levou em humilhação. Ele foi através dos seus servos. Naquele tempo era assim. Ele foi procurar Isaías para receber os conselhos de Isaías do que fazer. Quinto ensinamento: procure pessoas experientes. Procure pessoas experientes.
Hoje na igreja Deus deu gente mais experiente. Vocês jovens têm casados. Eu não apresentei ainda todos os casados, porque ainda está. Mas no próximo culto eu já espero apresentar todos os casados. Inclusive você que é casado. E foi daquela turma que veio da feira. Ainda não falei com você. No final, aqui no palco, nós vamos ter uma pequena reunião que eu quero só conhecer você pessoalmente. E depois nós vamos conversar, marcar uma reunião, porque eu quero saber em que ministério você vai entrar. Tá bom? Ainda não tive tempo de conversar com você, tá? Mas você veio para trabalhar e influenciar jovens também. Então hoje nós temos casados, nós temos pessoas aqui que podem me ajudar. E não só aqui nos jovens, mas fora daqui dos jovens, na igreja. Nós temos pessoas em todas as áreas. Hoje o jovem aqui da igreja, tu quer fazer petróleo e gás. Nós temos pessoas que fazem petróleo e gás, que trabalham nisso. Podem te dizer a carga horária, pode dizer se você vai poder ou não. Você quer fazer medicina, nós temos diversos médicos. Você quer dicas? Então a gente precisa, a Bíblia diz que a gente tem que se aconselhar uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós cantamos aqui, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar. Porque parou, vamos continuar. Quando eu comprei meu primeiro carro, eu não sabia de nada. Quando eu comprei meu primeiro carro, eu não sabia nem dirigir. Eu já tinha 27 anos. Acredita? E aí, naquele tempo, o carro hoje valeria assim uns 5 mil reais. Era um carro bem velhinho, um Passat. Mas, poxa, era um carro. E andava. E tinha motor. Ele tinha assim uns 2 buracos que dava para ver se estava chovendo olhando para baixo. Mas era um carro. Acho que 5 mil é muito, né? É pouco, né? Acho que uns 10 mil agora, né? Eu me lembro que naquela época era 1.000. Quando eu comprei. Quando eu tinha 27 anos, era 1.000 reais. Era um bom dinheiro. Aí, eu nunca tinha comprado carro. Mano, eu levei o pastor Vanderlei para ver o carro. Eu levei o pastor Davi. Até o pastor Davi foi lá na White Martins onde eu trabalhar. Não, só vai lá comigo, só vai ver o carro. E levei ele para ver o carro. Ele viu, olhou. Eu me lembro, ele pegou uma folha em branco. Não sei para que ele fez, ele pegou uma folha em branco. Acelera aí, ele foi lá pro escapamento, botou a folha em branco, isso que era para ver se saía óleo, né? Pode comprar o carro. Eu comprei o carro me serviu aí nos 3 anos, 4, 5 anos, até comprar um outro carro para mim. Entendeu? Vendi pro ferro velho, mas valeu. Naquele preço, né? Era bem barato, eu acho que era uns 5 mil mesmo. Hoje compro um carro bem velho por quanto? 9 mil. O meu especialista de carro aqui falou 9 mil. Era quanto valia meu Passat antigo. Entendeu? Mas eu fui buscar ajuda. Você jovens, olha para mim, jovens. Você é inexperiente. Eu sei que você se acha. Eu sou eu. Né? Não, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O orgulho vem antes da queda. Se coloque e diz, não, eu não sei ainda tudo, eu preciso de ajuda, eu preciso de conselhos. Então quando você for tomar uma decisão muito grande, procure um conselho antes de tomar. Já apresentei vários pastores, outros casais podem me ajudar. Eu vou apresentar semana que vem os outros casais que trabalham nos jovens, para você poder pedir ajuda, conselho. Vale a pena, a Bíblia diz, conselhem uns aos outros. E por último, 2 Reis 19, verso 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor e orou. 6º ensinamento da vitória. Já é como é que é no Mortal Kombat que a gente falava, aquele último, o Ultimate, o Fatality. Esse aqui é o Fatality da vitória. Entrega para Deus. Rapaz, vocês manjam mesmo de Mortal Kombat. Pensei que essa geração não conhecia. Entrega para Deus. É o Fatality da vitória. Persevera
Entrega para Deus e deixa Ele trabalhar. Tenha fé e não se importe com as coisas que são impossíveis para o homem. Ele fará, Ele te guia no meio da escuridão para... Entrega para Deus, jovem, o seu problema, a carta do diabo, a sua luta. E se não está passando agora, saiba que vai passar. Porque não tem como ser vitorioso sem luta. Vitória só vem depois de luta. Fale para Deus, você diz, pastor, mas Deus já sabe o meu problema. Sim, Ele já sabe, mas Ele quer que você fale. Porque isso mostra comunicação, isso mostra que você está sintonizado, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Confie que Deus está no comando da situação. Entrega o problema. Entrega essa carta de despejo. Entrega essa demissão, essa carta de demissão. Entrega essa dúvida, essa luta que você tem. Entrega para Deus e deixa de trabalhar. A Bíblia diz que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, daquelas pessoas que buscam a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que a vitória é do Senhor, é de Deus, e quem está perto de Deus é vitorioso. Uma vez, eu era pequenininho, assim, acho que eu tinha uns 11 anos. Aí veio um menino maior, assim, uns 13, me deu umas 15 cachuletas. Eu não sei por que ele gostava de me dar cachuleta. Eu fui muito bulinado, negócio de bullying. Agora eu sei o que era bullying, mano. Com essa orelhinha aqui eu fui muito bulinado. Mas Deus me testou e me fez muitas coisas do meu caráter por causa disso. Aí uma vez eu briguei com um menino mais forte. E ele me deu umas cachuletas, umas pauladas. Sabe o que eu fiz? Eu não ia conseguir bater nele. Eu fui chamar o titio. O apelido do titio era Hulk de Taquatiara. Olha, o bichão. Aí, sabe aqueles desenhos que o pequeno manipula o grande assim? Eu era o comandante do meu tio. O meu tio aqui e eu bem aqui. Quem é, meu filho? Vamos lá. Aí eu digo, e aí, meu? Vai querer? Se mandou até hoje, eu não vejo ele, o rapaz. Deve estar correndo até agora. Então, foi aquilo que Davi viu quando olhou para Golias. Golias era grande. Davi não viu o tamanho do seu problema, viu o tamanho do seu Deus. E quando o seu Deus é grande, nenhum Golias pode contra ele. Nenhuma pessoa, nada pode contra ele. Então, eu não sei o que você vai passar, eu não sei o que você está passando. Entrega para Deus e você terá a vitória e a sua vida. Se você colocar esses princípios, eu quero que você seja vitorioso daqui a alguns anos, se Jesus não voltar. Talvez será você que estará com isso aqui, em alguma igreja, em algum local. Talvez você, mesmo que não esteja com isso aqui pregando, mas as pessoas vão olhar para você e dizer assim: este venceu na vida, este teve uma vida vitoriosa. E não vai depender de você, vai depender de Deus. E um dia, quando nós chegarmos no céu, a nossa música tan, 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 vai estar cantando, porque nós fomos vitoriosos. E que a sua vida seja um sucesso para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque Tu nos ensina tantas coisas práticas, e Tu nos dizes que nós somos vitoriosos.
Nós já somos vitoriosos. Obrigado porque tu nos ensina como nós somos vitoriosos. Que esses jovens possam colocar em prática, ainda essa semana. Não ouvir o diabo, limpar aquilo que precisa limpar, libertar-se completamente do seu passado. Tudo que nós aprendemos aqui nesta noite, Senhor, e entregar a sua vida completamente a Ti, confiar, se apegar. Ó Senhor, não são coisas difíceis para o jovem fazer, o jovem que quer realmente fazer. Eu te peço força para que eles consigam fazer. Muito obrigado por essa mensagem que tu nos dá. Obrigado pela esta igreja. Nos leve em paz para nossas casas, em nome de Jesus. Amém.